eu sempre fui muito danadinha. Eu era muito sapeca. Eu vivia na rua, de pé descalço, jogando bola com os meninos, biloca. Nossa, vivia com o pé sujo, sabe? E a minha mãe, ela ia pra porta de casa, aí ficava gritando: menina, pelo amor de Deus, entra pra casa. Entra pra dentro, menina, vem me ajudar com as coisas, vem tomar um banho, não sei o quê. E, gente, eu obedecia a minha mãe, mas eu não gostava de fazer as coisas dentro de casa. Eu queria estar com os meninos brincando no meio do mundo, sabe? E a minha mãe ia atrás de mim: passa pra dentro, menina, vai-se embora tomar um banho, passar um desodorante nesse sovaco. Eu tinha muita raiva quando ela fazia isso, dizia isso. Nossa, mas eu amava a minha mãe, de paixão mesmo. E eu sempre obedecia a ela, fazia de tudo por ela. Nossa, minha inspiração. E quando eu tinha 18 anos, a minha mãe faleceu e ela me fez prometer que eu ia cuidar das minhas irmãs mais novas. E eu prometi pra ela, num leito de morte, que eu ia sim cuidar das minhas irmãs. E quando a minha mãe foi embora, foi a pior dor da minha vida, porque a minha mãe era minha confidente, a minha amiga, sabe? Era tudo pra mim, tudo. Tenho ela como o meu maior exemplo. E ok, quando a minha mãe faleceu, eu tinha que cumprir a minha promessa. E eu comecei a trabalhar muito, ralar muito para ajudar o meu marido, porque nessa época eu já estava casada, e para não deixar faltar nada, o essencial para as minhas irmãs, não deixar faltar nada para elas. E tá certo. E nisso, gente, eu trabalhava em casa de família como cozinheira. Eu cozinhava e a minha fama começou a se espalhar pela cidade, porque eu cozinhava muito bem. Então sempre tinha proposta de outras patroas, de outras pessoas para eu trabalhar, mas eu gostava muito da patroa que eu trabalhava. Até que um dia, essa patroa que eu trabalhei por anos, ela falou que ia embora para outro estado e queria me levar com ela. Só que, gente, eu não largava a minha vida, a minha família por nada nesse mundo. Então eu falei pra ela que de jeito nenhum que eu vou, porque eu tenho meu marido, tenho minhas irmãs, você não vai querer levar meu marido e minhas irmãs, não é? E ela falou, não. E eu falei, pronto, então eu não vou. E tá certo, ok, ela foi embora, só que eu não fiquei desempregada. Eu consegui, assim que eu fiquei desempregada por um tempinho, né? Eu consegui emprego na casa de outra pessoa. Era um casal, eles moravam sozinhos, então eu só cozinhava pra eles, então era bem mais fácil. E às vezes ela me colocava pra fazer outras coisas também, né? Porque sobrava tempo. Então eu cozinhava só pra eles. Uma mulher lá, ela devia ter uns 30 anos, e o marido dela era um gringo. Tá certo. Comecei a trabalhar lá. E esse gringo, o marido da minha patroa, ele olhava pra mim meio estranho, com um jeito estranho. E eu não gostava do jeito que ele olhava pra mim, mas ok. O importante era eu não dar ousadia. Porque minha mãe sempre me dizia, minha mãe sempre falava que quem se faz é a mulher, né? Então, o importante era eu não dar ousadia pra ele. Continuava lá, com o meu trabalho, mexendo nas minhas panelas. Teve um dia que ele chegou na cozinha, assim por trás de mim, pegou um copo e falou, eu amo uma pretinha, e saiu. Gente, ele falava assim um português meio enrolado, sabe? Porque ele era gringo, e ele falava o português com aquele sotaque de gringo falando português, sabe? Aí tá certo, eu confesso que da primeira vez que ele falou isso, eu não entendi muito bem, mas depois eu vim entender. Só que aí eu deixava passar, gente. Eu deixava passar pra não caçar confusão, sabe? Mas ele ficava sempre falando isso. Eu amo uma pretinha. Eu amo... Sabe com aquela cara de safado? Então eu resolvi falar pra patroa. Eu cheguei pra patroa e falei assim pra ela, olha, o seu marido, eu tô lá no meu canto sossegado, o seu marido vem por trás de mim e fala que ama umas pretinhas, que ama uma pretinha com cara de safado. Por que ele fica falando isso comigo? E a patroa começou a rir. Ela começou a rir e falou que era o jeito dele. É o jeitinho dele, meu amor. Ele é engraçado. Eu falei, é? É o jeitinho dele? Aí eu falei pra ele ficar com as gracinhas dele, com as brincadeirinhas dele, bem longe de mim.
porque eu não estava gostando daquilo e eu não era obrigada a aturar aquilo não. E que se ele continuasse a fazer aquilo, eu ia embora porque emprego não faltava. Essa mulher, ela olhou pra mim revoltadíssima. Ela olhou pra minha cara e falou assim: quem você pensa que é? Você é apenas uma negra que trabalha na cozinha dos outros pra sobreviver. Uma morta de fome. E vem com essa banca toda pra cima de mim? Olha, você não venha com essa banca toda pra cima de mim não, porque você não é ninguém. Quando ela falou isso, gente, eu nem bati boca com ela, porque nem valia a pena. Eu simplesmente tirei meu avental, joguei no chão, peguei minha bolsinha e fui embora. Essa mulher ainda tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas eu não dava nem ousadia. Só que depois desse dia, gente, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia trabalhar na casa dos outros. Nunca mais. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei em casa, cuidando do meu marido, das minhas irmãs, né? E o que aparecia pra mim, gente, de faxina, de lavagem de roupa, eu fazia. Mas trabalhar na cozinha dos outros, gente, nunca mais. Um dia começou a ter uma construção em frente à minha casa. Era uma construção de um mercado bem grande. E tinha muitos trabalhadores. E às vezes de tarde, as pessoas fuxiqueiras, que não tinha nada o que fazer, ficavam em frente à porta, colocavam uma cadeira em frente à porta e ficavam olhando os homens trabalharem, né? E assim, eu também ficava lá com minhas irmãs, todo mundo não tinha mais o que fazer, ficava ali do lado de fora, né, conversando, fofocando. E nisso, gente, eu olhando aqueles homens trabalhar ali, tinha hora que eu comecei a observar, eles paravam pra almoçar e tal. E me deu, sabe, me acendeu uma luz na cabeça. E eu falei para minhas irmãs, a gente vai começar a fazer marmita. Assim, do nada, gente, do nada. Meu marido olhou assim pra mim, tá louca, mulher? Marmita pra quê? Vamos começar a fazer marmita para vender para esse trabalhador que tá aí em frente ao mercado. E assim, na hora acharam um absurdo, porque foi uma loucura, assim, de um repente que eu tive. E eu falei, bati o pé, vamos começar a fazer. Coloquei minhas irmãs para trabalhar e a gente começou a fazer marmita, gente. E a minha comida era, modéstia à parte, era muito boa. Não sou eu que tô falando, não, sabe? É muito boa. As pessoas que falam pra mim. Aí tá certo, a gente começou a fazer marmita. E eu lembro, gente, que nesse dia a gente fez todas as marmitas, coloquei dentro de uma caixa e fui lá pra frente oferecer. Antes do horário do almoço deles. Comecei a oferecer, mas eu já trouxe, mas prova pra você ver como é boa a minha comida, não sei o que, pra me ajudar, eu tô desempregada. E vendi, gente, todas as marmitas. Não tinha o suficiente para todos, né? Eu fiz assim, não fiz muitas, por causa do via das dúvidas, né? Não consegui vender todas. Gente, no outro dia, esses homens logo cedo, tava na porta da minha casa falando que queria marmita. Aí a gente começou a produção de novo para fazer as marmitas. E nisso, gente, a construção toda eu ganhei bastante vendendo marmita para esses homens. E nisso, acabou a construção, só que a fama das marmitas começou a se espalhar. E nisso, vinha outras pessoas de outras lojinhas vizinhas, que eu morava numa zona, num lugar assim, bastante movimentado. Vinha para pedir a encomenda das marmitas, as minhas irmãs, às vezes, conseguia fazer, entregar se fosse pertinho, as pessoas do mercado também vinham comprar marmita. E nisso, gente, o meu negocinho de marmita começou a crescer aos pouquinhos. Hoje, graças a essa minha ideia maluca, que no começo todo mundo disse que era maluca, é o sustento da minha família. Gente, é um negócio familiar. Hoje nós temos um restaurante pequenininho, sabe? Não é aquele restaurante chique. É um restaurante pequeno, um restaurante de self-service, mas que faz muito sucesso, gente. E no restaurante trabalha eu, meu marido, minhas irmãs, os meus sobrinhos. Eu não tenho filhos. A gente não optou em não ter filhos, mas assim, eu tenho uma família muito grande. Meus sobrinhos são tudo pra mim. Trabalhar todo mundo junto é um negócio mesmo familiar. E eu tô muito feliz mesmo, gente, por tudo isso, sabe? Às vezes eu até agradeço aquele gringo safado que veio com aquelas coisas pra mim, porque se ele não tivesse feito isso, eu nunca tinha saído, nunca tinha parado de trabalhar na casa dos outros, né? Então, essa é a minha história. Então, amores, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais pra vocês. Trouxe pra motivar, pra incentivar vocês. E, nossa, gente, realmente, quando você quer uma coisa, você consegue fazer, você é capaz, né?
Olha essa mulher aí. Essa mulher, assim, do nada, teve essa ideia brilhante, que na hora foi uma loucura pra família, pro marido e pras irmãs, né? Mas que hoje tá aí, é o sustento dela e da família, né? Então, achei muito legal isso, o jeito dela, né? Guerreira. Isso mostra que todas nós mulheres somos, sim, capazes de tudo, né? Capazes de ser o que a gente quiser, de fazer e acontecer. Isso mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado, né? Tenham gostado da interpretação, motivado vocês para alguma coisa. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo no canal aqui de Paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!